Paz do Senhor, queridos, estamos no nosso segundo encontro, nessa sequência de estudos sobre a volta de Cristo. Hoje vamos voltar os nossos olhos para o livro de Apocalipse. Comparando o livro de Apocalipse com a profecia de Daniel das 70 semanas, nós vemos bastante diferença. Vimos no primeiro encontro que as 70 semanas de Daniel, aquela palavra profética, são diretamente para o povo de Israel e para Jerusalém, para o seu povo e a sua santa cidade. Já o livro de Apocalipse, ele é voltado para a igreja. Você vai ver que João, quando escreve, ele foi o autor do livro de Apocalipse, ele diz a igreja, ou as igrejas que estão na Ásia, ou a igreja do Senhor. Então o livro de Apocalipse tem outro foco, o foco é para a igreja. Então agora vamos olhar para Apocalipse tendo em mente isso. O foco de Apocalipse é para a igreja. Ele foi escrito pelo apóstolo João no final da sua vida, ele é preso na ilha de Patmos, e ali o Senhor traz uma revelação poderosa, detalhada. Na verdade, entendemos que João foi levado até os céus para ver tudo o que estará acontecendo. Nós sabemos que João depois foi solto da sua prisão, ele vai para a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e ali ele chega a pastorear aquelas igrejas, aquelas 7 igrejas que se achavam naquela região, e hoje essas cidades estão situadas no que é hoje o país, ou seja, a terra da Turquia. Então fica muito clara a divisão em 3 momentos no livro de Apocalipse. O capítulo 1 fala sobre Jesus, aquele que era, o que sempre foi. O capítulo 2 e o capítulo 3, aquele que é, sobre a igreja, o que é hoje, a história que estamos vivendo. E do capítulo 4 em diante fala sobre o que há de vir, ou seja, o que ainda não aconteceu, o que está previsto acontecer. Aí fica mais fácil nós entendermos um pouquinho. Amém? Então vamos dar uma olhada no capítulo 1 rapidamente. No capítulo 1 nós temos descrições maravilhosas de Jesus. Diz aqui que ele é, no versículo 5, fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano sobre a terra, que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E depois você dá uma olhada melhor, o capítulo 1 é uma exaltação sobre Jesus. E a palavra mostra, no capítulo 1 de Apocalipse, que João teve um encontro maravilhoso com o Senhor. E a presença do Senhor ali ao seu lado foi tão marcante, tão maravilhosa, que ele cai por terra. A mesma coisa aconteceu com Daniel. Interessante, Quando a presença do Senhor é tão poderosa na nossa vida, nós perdemos as forças, nós não somos mais ninguém. Aconteceu com Daniel e agora acontece com João, uma revelação tão poderosa e forte que perdemos o sentido. Mas o Senhor o levanta, João, e traz para ele palavras proféticas daquilo que ainda aconteceria, porque João está lá antes do ano 100, João está lá então recebendo uma palavra do Senhor sobre o que vai acontecer com a igreja e o que vai acontecer depois da igreja. Então o capítulo 1 é a exaltação a Jesus e a preparação daquilo que o Senhor trará profeticamente para João. O capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse falam sobre a história da igreja. Na verdade, se refere a 7 igrejas que viviam e existiam ali na Ásia Menor, naquela época que hoje é a Turquia. Quando você vê uma palavra profética, você pode entendê-la de várias formas. Você pode entender como sendo algo físico, algo para aquele momento específico. Então, cada palavra para cada uma dessas igrejas, se você for estudar a história da igreja, se você for estudar a palavra, ela é muito detalhada, ela é muito certeira nas características físicas e daquelas igrejas que estavam ali. Mas você também pode ter um segundo entendimento quando vê uma palavra profética. Pode estar se referindo a tipos de igreja, ou seja, a igreja que esfriou, a igreja que tem aliança com as trevas, a igreja que está sendo perseguida. Hoje nós temos no mundo, e ao longo da história tivemos, igrejas desse tipo. Igrejas que perderam o primeiro amor, igrejas que estão lutando de uma forma tremenda contra as trevas, igrejas que fizeram alianças. Hoje ao seu redor você encontra 7 tipos de igrejas acontecendo e existindo atualmente. Mas também você pode ter uma terceira visão, quando cada uma dessas igrejas representa um período da história da igreja, desde o início, quando Jesus então é assunto aos céus, e ali em Atos capítulo 2, a igreja recebe o poder do Espírito Santo, desce do cenáculo e começa a sua história.
até o momento em que a igreja será arrebatada, terminando então com a sua tarefa e com o seu tempo. Você pode entender que cada uma das 7 cartas representa um tempo histórico da igreja. E nós vamos caminhar nessa direção para que isso possa trazer revelação de Deus aos nossos corações. A primeira carta de João é direcionada para a igreja de Éfeso. Vamos entender a igreja de Éfeso. Aqui fala que é uma igreja que trabalha no Senhor, uma igreja que tem agido de acordo com as direções de Deus, mas fala assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Se nós olharmos a história da igreja, que começa lá pelo ano 30, quando o Pentecostes acontece, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, essa primeira igreja que vai até o ano 100, mais ou menos, essa igreja é uma igreja que trabalhou muito, é uma igreja que enviou missionários, Paulo, o próprio Pedro, João, evangelizaram muitos. É uma igreja onde os apóstolos coordenavam todo o projeto, podemos dizer que a igreja primitiva, a igreja apostólica, e essa igreja cresceu. A Bíblia diz lá no capítulo 19 de Atos que o evangelho que Paulo prega ali em Éfeso alcançou toda a Ásia, toda a região que era disponível ali, todo mundo. Então foi uma igreja muito operosa, uma igreja que fez grandes coisas, mas uma igreja que começa a desanimar, perde o primeiro amor, uma igreja que o crescimento foi muito forte, mas ela como que se estabiliza. E se você olhar para a igreja de Jerusalém, ou seja, aquela primeira igreja, ela começa muito bem com o Pentecostes, os apóstolos descem ali, pregam o evangelho, 3.000 pessoas se convertem, mas ela fica muito tempo parada ali em Jerusalém. O Senhor lá de cima dizendo: vamos embora, olha, presta atenção, ide por todo mundo e pregar o evangelho, mas eles ficam em Jerusalém durante muito tempo. Então o Senhor precisa dar um empurrão na igreja. Então quando o general Tito vem, destrói o templo lá no ano 70, e os judeus se espalham pelo mundo, quando antes há uma perseguição ao ponto de Estevão ser apedrejado, diz a palavra que todos saíram de Jerusalém, com exceção dos apóstolos. Então foi um momento que o Senhor teve que empurrar a igreja, teve que fazer com que a igreja saísse da sua zona de conforto. E a igreja foi, mas houve um desânimo. Por isso a igreja de Éfeso é a primeira igreja, a igreja apostólica, a igreja primitiva, que vai do ano 30, onde a igreja foi organizada, começa a sua atividade com Pentecostes, e vai até o ano 100, que é mais ou menos a época da morte de João. Nós entendemos que esse primeiro período é da igreja primitiva e da igreja apostólica, que é descrita aí pela primeira carta, a carta à igreja de Éfeso. Vem agora a segunda carta, a igreja de Esmirna. E uma coisa interessante nessa carta é que fala só de perseguição. E não fala que eles serão aliviados da perseguição. Diz assim, ó: não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns na prisão, e vão ser postos à prova, tereis tribulação de 10 dias. Ou seja, o Senhor não dá uma palavra de alívio para a igreja de Esmirna, pelo contrário, diz que será uma igreja perseguida, mas diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, mas da primeira morte vai sofrer. Então a igreja de Esmirna representa aquele tempo onde a igreja é perseguida. Vai mais ou menos entre o ano 100, não quero dizer que antes a igreja não fosse perseguida, mas nesse tempo a perseguição fica maior. Vai mais ou menos do ano 100 até o ano 300, 313, quando o Império Romano se levanta, imperador após imperador, persegue a igreja, destrói a igreja tem que se reunir nas catacumbas, a igreja tem que se esconder, a igreja tem que avançar de uma forma muito forte na fé, mas a perseguição é muito grande. Muitos são mortos, muitos são levados cativos, são lançados para os leões. Então a igreja de Esmirna representa o segundo período, a igreja perseguida, que vai em torno do ano 100 até em torno do ano 313. Eu quero lembrar que essas datas que eu estou falando são determinadas, são em torno de. Então a igreja de Esmirna vai do ano 100 ao ano 313. Neste tempo, apesar da igreja ser muito perseguida, ela crescia de uma forma muito grande, porque o povo começa a receber a palavra de fé. Só que o ensino da igreja
é um ensino que contrapõe a prática do Império Romano. A igreja, por exemplo, ensina que a mulher tem o seu lugar. Para o Império Romano, a mulher não valia nada. A igreja ensina que a vida é importante. Para o Império Romano, a vida não tinha importância, eles matavam, eles destruíam. A igreja ensina que o culto deve ser feito somente ao Senhor. O Império Romano fazia o culto ao César. Então a igreja confrontava as práticas romanas. Então os imperadores romanos mandavam os soldados avançarem, os soldados atacarem a igreja. Então a igreja tem que nesse período se esconder. O que acontece é que nesse tempo de perseguição a igreja cresce. E o Império Romano, o próprio Satanás, começa a entender que não dá para perseguir a igreja, mas que teria que ter uma outra estratégia. E a estratégia que Satanás adota é tentar fazer aliança. Então, lá em torno do ano 313, o imperador Constantino resolve fazer uma aliança com a igreja. E alguns entendem que Constantino se converteu, há uma grande polêmica, porque conversão é mudança de hábitos e Constantino não mudou os seus hábitos. Mas Constantino então faz uma aliança com a igreja. E ao invés da igreja ser perseguida, a igreja começa a ser então sustentada pelo Estado. E aí surge a igreja de Pérgamo. Interessante lembrarmos que Pérgamo foi a cidade onde se criou o pergaminho, onde se escrevem leis, onde tem toda a burocracia. Então Constantino faz uma aliança com a igreja. Ele diz para a igreja: eu não quero te perseguir mais. Venha para cá, fique comigo, eu agora vou ter uma aliança, o governo romano, o Estado romano será agora um Estado cristão. E convidou a igreja para começar a se reunir, não mais nas catacumbas, mas começar a se reunir agora, aonde? Nos templos, grandes templos que existiam. Templos esses que tinham deuses romanos, templos esses que tinham deuses gregos, templos esses que existia toda uma idolatria da história do romanismo, e a igreja começa a frequentar esses locais. Não só isso, o Império Romano resolve incentivar a igreja pagando os salários dos líderes. Passou a ser um benefício ser cristão, e você sabe que os aproveitadores logo usam essa estratégia e começam a se dizer cristãos, só porque o imperador era cristão. Então eles começam a se dizer cristãos. Então a igreja cresce em número, muito. Só que ela cresce em número, mas decresce em qualidade. Por quê? Porque o povo começa a se reunir nos templos, mas aquelas imagens todas não foram tiradas. Então o que acontece? Tinha lá uma imagem de Vênus, o que fazer agora? Então vamos dizer que Vênus não é Vênus, é Maria. Aí tem uma imagem de Mercúrio, vamos dizer que não é Mercúrio, é Pedro. Então aí começa a invocação e adoração a imagens, que para enganar o povo, para tentar resolver o problema na aliança que tinham feito com o Império Romano, esses ídolos começam a ser chamados então pelo nome dos personagens bíblicos: Pedro, Paulo, João, Maria, e aí começa o grande tempo da idolatria. Essa igreja estatal, ou seja, sustentada pelo Império Romano, vai do ano 313 em volta até o ano 480, quando o Império Romano explode, quando então o Império Romano desaparece e a igreja então não tem mais o sustento. Nós chamamos esse terceiro período da igreja de Pérgamo a igreja estatal, ou a igreja que foi financiada, sustentada e viveu em aliança com o Império Romano. Terceiro período da igreja estatal. Surge então a igreja de Tiatira, o quarto período. Nós chamamos de igreja papal. Por quê? Porque o Império Romano desaparece, a igreja fica sem o seu mantenedor, o seu tutor. Então os bispos, que eram os líderes da igreja nas cidades, se reúnem e começam então a dizer: nós temos que caminhar agora sem ajuda estatal. E vamos então fazer um conselho, vamos fazer agora um grupo de líderes para tocar a igreja, para administrar a igreja, e entre esses líderes se escolheu o líder dos líderes, ou seja, o chamado Papa, o Papai. E como Roma era a cidade mais importante da época, então o bispo de Roma foi escolhido para liderar a igreja. Começa então a história dos papas. Isso começa em torno do ano 480, ano 500, vamos dizer assim, e a igreja de Tiatira
passa então a ser a igreja completamente dominada pelo governo dos homens. Presta atenção, esse é o maior período da igreja. O Senhor diz assim: deite tempo para que se arrependesse. E diz mais, lá no versículo 19 do capítulo 2, as obras são mais numerosas do que as primeiras. É um tempo que nós chamamos de um milênio da escuridão, em torno do ano 500 até o ano 1500. A igreja papal, a igreja dominada pelo Papa. E eu não gostaria nem de entrar nessa história. Você pode procurar livros e pode procurar até na própria internet o que se fez nesse tempo. Se destruiu toda a fé. Tudo estava voltado para dinheiro, poder, autoridade do homem. Foi na época onde a venda de indulgências foi implantada, a adoração dos santos começa a ser implantada, onde se trocava perdão por dinheiro, se trocava oração por dinheiro. Se você quiser ver isso, dá uma olhada num filme chamado Lutero. A primeira parte do filme é muito interessante. Esse foi o maior período da igreja, o milênio da escuridão, do ano 500 mais ou menos ao ano 1500. E nesse tempo a fé foi muito enfraquecida, a fé foi muito lançada por terra. E diz aqui, versículo 26, que ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E fala que essa igreja é governada por um espírito chamado espírito de Jezabel. O que é o espírito de Jezabel? É o mesmo espírito que governava lá no rei Acabe, lá no Velho Testamento, o espírito de idolatria, de altares, de adoração a outros deuses. E esse tempo de 1000 anos foi terrível, até que o Senhor começa então a mover. Agora então surge a quinta igreja, a igreja de Sardes, quando então as verdades são restauradas, a Bíblia é restaurada, todas as coisas são restauradas, ou começam a ser restauradas. Chamamos da igreja reformada, marcada por Lutero e a reforma protestante, mas não deixando para trás todos os reformadores que antes de Lutero e após Lutero trabalharam para que a verdade do Senhor comece a ser restaurada. Esse é o tempo que a igreja começa a voltar às origens, começa a voltar à sua restauração. E diz aí lá no versículo 4 do capítulo 3, diz assim: umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ou seja, umas poucas pessoas. É um grupo pequeno que começa com a reforma protestante, lutando contra o domínio da igreja romana, contra a idolatria, contra o roubo, contra o domínio. E exatamente essas poucas pessoas trazem a reforma protestante, ou seja, a reforma aos princípios de Deus, a igreja de Sardes. E diz assim, lá no versículo 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. É muito importante. O Senhor diz que os reformadores, ou seja, aqueles que trazem a restauração da verdade, jamais terão o seu nome apagado no livro da vida. Por quê? De acordo com eles, a excomunhão da igreja romana tira da pessoa o acesso ao céu. E todos os reformadores foram excomungados. Por isso o Senhor diz para os reformadores e para nós: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Você pode ser excomungado, você pode ser expulso da sua comunidade, você pode ser expulso da sua família, você pode ser expulso até do seu país. Nações que têm a sua religião diferente do cristianismo, quando alguém aceita Jesus, essa pessoa é expulsa, essa pessoa é excomungada da comunidade, muitas vezes tem que fugir. Os reformadores foram excomungados da igreja romana, mas aqui o Senhor diz: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, porque para estar no livro da vida, basta aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então entendemos que a igreja de Sardes, retratada aqui no capítulo 3 de Apocalipse, representa este movimento da reforma, o movimento da volta à verdade, o início da restauração dos princípios da igreja. A igreja não foi totalmente restaurada naquela época, nem hoje está totalmente restaurada, mas tudo começa ali. A igreja começa a receber então aqueles que estavam desesperados, angustiados, porque a religião vigente não atendia às suas demandas, à presença espiritual de Deus, e começam a se unir ali. E ali Deus começa a restaurar, começam a surgir os pastores para cuidar daquelas pessoas que chegam completamente desesperadas,
Começam a surgir então os evangelistas que saíram para evangelizar, os mestres surgem para depois começar a ensinar a palavra, e mais adiante os profetas e os apóstolos. Mas o que acontece é que esse movimento de restauração foi tão tremendo que a igreja passou quase 300 anos ali na Europa. Inglaterra, Alemanha, Suíça, Holanda, alguns países ali, e durante quase 300 anos a igreja fica parada ali, assim como Jerusalém, quando recebe o Espírito Santo, fica muito tempo parada, e o Senhor falando, ide por todo mundo, mas a igreja fica parada. E aqui nos anos 1800, mais ou menos, começa então a haver um despertamento da igreja, para que ela saia, não só da Europa, mas saia das suas casas, saia dos seus aposentos, e comece a caminhar pelo mundo, porque o Senhor veio para salvar a todos. E ali o que acontece é que o movimento moderno de missões, chamado de MMM, começa a aparecer, e ali nesse tempo os missionários começam a surgir nas igrejas, nas casas, alguns individuais, outros envolvidos e enviados pelas igrejas, começam então a avançar pela África, pela Ásia, pelas Américas, Japão, Índia, começam a receber a palavra de evangelismo. Então isso acontece mais ou menos no ano 1800, arredondando. Surge então a quinta igreja, a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é aquela que começa a evangelizar. O Senhor diz lá no versículo 8 do capítulo 3, coloco diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tremendo. É a igreja evangelística, é a igreja missionária. Então começam os missionários a serem enviados, as grandes movimentos de missões e de avivamento e de derramar do Espírito Santo, assim como aconteceu lá em Pentecostes, acontece agora também, movimento do País de Gales, movimento da Rua Azul e tantos outros, começa a haver um avivamento de tal forma que o Evangelho avança para todo mundo. E eu creio que nós estamos nesse tempo. Nós estamos na igreja de Filadélfia, a igreja do avivamento, a igreja do evangelismo, a igreja do crescimento. E é para esta igreja que Jesus vai voltar. Tanto é que lá no versículo 11 do capítulo 3 ele diz, venho sem demora. É a única igreja para a qual há uma palavra de venho sem demora. O Senhor vai voltar para levar a igreja de Filadélfia, a igreja missionária, a igreja evangelística, a igreja que diz a palavra tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eu creio que nós estamos em pleno tempo da igreja de Filadélfia, a igreja missionária, que começou lá no ano 1800, mais ou menos, estamos agora no ano 2000, 2020, e esse movimento missionário de evangelismo cada vez se acelera mais. Eu creio que nós estamos prestes a entrar num grande movimento de avivamento, talvez o maior avivamento da história da igreja, o maior movimento de evangelismo da história da igreja, porque é o final da tarefa da igreja. Venho sem demora. E essa igreja será a igreja que vai ser arrebatada, a sexta igreja, a igreja de Filadélfia. Aí você vai me perguntar, pastor, mas está faltando uma, a igreja de Laodiceia. O Senhor veio contando a história da igreja, veio nas 6 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e a última igreja, a igreja de Laodiceia. Eu creio que a igreja de Laodiceia é a igreja apóstata, que sempre existiu. Desde a época da igreja apostólica primitiva, lá nos livros do Novo Testamento, já existia uma igreja apóstata, uma igreja que caminha paralela com a igreja verdadeira, uma igreja que se mistura com a igreja verdadeira. Às vezes no mesmo templo, nós temos alguns que são da igreja verdadeira e outros que estão ali por outras razões. Eu creio que hoje, nos nossos templos, nós temos filadelfianos assentados ao lado de laodicenses. Ou seja, a igreja de Filadélfia, aquela que vai ser arrebatada, e a igreja de Laodiceia convivem, às vezes no mesmo templo, na mesma denominação, na mesma cidade, no mesmo país, porque esse movimento que surge agora de avivamento é um movimento que vai separar a igreja de Filadélfia da igreja de Laodiceia. Mas mesmo para a igreja de Laodiceia, o Senhor dá uma esperança. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Certamente Jesus não está na igreja de Laodiceia. Porque quem bate a porta, bate do lado de fora. Ninguém bate do lado de dentro. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir
abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, mesmo nesse tempo de apostasia, nesse tempo em que muitos se afastam do Senhor, o Senhor dá oportunidade. E essa igreja de Laodiceia que vai existir mais tempo. Por quê? Porque a igreja de Filadélfia vai ser arrebatada. Mas vai ficar uma, aspas, igreja na terra. A igreja do falso profeta, a igreja daqueles que vão fazer aliança com o anticristo, a igreja daqueles que não querem saber dos princípios de Deus, estão na igreja buscando a palavra, leem, mas não entendem, não se submetem às vontades do Senhor, não se submete à direção de Deus, está na igreja, entre aspas, essa pessoa. Mas quando a igreja for arrebatada, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia vai ficar. E essa igreja vai servir ao anticristo, essa igreja vai se prostrar diante do anticristo, vai ser liderada pelo falso profeta. Então, 7 igrejas, as 6 primeiras contam a história da igreja. Éfeso, a igreja primitiva apostólica. Esmirna, a igreja perseguida. Pérgamo, a igreja estatal, dominada pelo Império Romano. Depois vem Tiatira, a igreja papal, dominada pelo papado, dominada pela cúria. A igreja que durou mais tempo, foi 1 milênio, 1000 anos, 1 milênio da escuridão. Depois vem a reforma protestante com a igreja de Sardes, que lança uma igreja voltada para a verdade. Em seguida vem a igreja missionária, que começa a evangelizar o mundo inteiro. Igreja essa que nos alcançou aqui no Brasil, igreja essa que nós brasileiros fazemos parte, evangelizando não só na nação brasileira como fora, e é essa igreja que vai ser arrebatada, a igreja de Éfeso, a igreja primitiva, até a igreja de Filadélfia, a igreja missionária, é o tempo da igreja. A igreja de Laodiceia vai ficar. Quando nós formos arrebatados, uma igreja vai ficar, uma igreja que vai fazer aliança com as trevas. E esse tempo do capítulo 2 e do capítulo 3 de Apocalipse, é aquele tempo de parênteses entre a 69ª semana, que termina exatamente quando o ungido, quando o príncipe for morto, já não vai estar, até a 70ª semana, quando o anticristo vem para governar e fazer aliança. Nós estamos nesse tempo parentético, onde o anjo está lá com o cronômetro travado, aguardando que seja dada uma ordem para a igreja ser arrebatada e começar novamente o cronômetro contado a 70ª semana de Daniel. Deus te abençoe, querido. Voltamos com o 3º encontro, onde estaremos falando sobre o arrebatamento e a partir do capítulo 4 de Apocalipse. Deus te abençoe.